Boa noite, igreja. Boa noite. Mais uma vez, temos a responsabilidade muito grande de estarmos com os irmãos aqui, trazendo a palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com o corpo de Cristo. É sempre um desafio, uma responsabilidade, mas eu sempre coloco diante do Senhor, pedindo, como nós vamos ver na mensagem de hoje, que Ele fale, que eu seja tão somente um transmissor daquilo que o Senhor quer falar. Vamos orar mais uma vez, para que aquilo que o Espírito Santo deseja fazer nessa noite, Ele tenha liberdade para fazer. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, humildemente, nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor, para clamar, Senhor, misericórdia, para clamar, Senhor, Teu poder, a Tua orientação, a ação do Teu Santo Espírito, para que tão somente as verdades da Tua palavra sejam proferidas aqui, Senhor. E peço, Senhor, ousadia, destemor, Senhor, e te peço, Senhor, que os corações já tenham sido preparados pelo Teu Santo Espírito para serem tocados, que as mentes, Senhor, possam ser tocadas pelo poder que há na palavra de Deus, a palavra que procede da Tua boca, em nome de Jesus. Amém. 504 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano alemão, Alemanha, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses que ele extraiu da palavra de Deus pelos seus estudos, sua meditação naquilo que o Senhor já havia revelado através da sua palavra. No dia 10 de outubro de 1520, Lutero ele foi excomungado da Igreja Católica. Ali fecha-se um ciclo. Ele havia começado, anos antes, um trabalho de tentativa de esclarecimento, tentativa de mudança, naquilo que nós vimos aqui desde o domingo passado, né? De adulterações do entendimento bíblico, de entendimentos errôneos, desvios, pequenos desvios que ao longo do tempo se tornaram imensos desvios daquilo que a palavra ensinava. Isso no dia 10 de outubro de 1520, ele foi excomungado. Aí ele queimou os livros que ele tinha da Igreja Católica, queimou a bula papal da sua excomunhão, e ali realmente ocorreu um marco na Igreja Ocidental. A partir dali, Lutero disse: vamos seguir outros caminhos. A igreja atual lá não quer ser reformada, vamos seguir outros caminhos. Um pouco antes, quando ele afixou aquelas teses, lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ele estava seguindo um costume universitário da época. Ali não era uma afronta à igreja. Ele estava colocando ali teses para debate teológico. Esse debate ele ocorreu no ano de 1519. 2 anos depois, foi um debate com João Eck, um outro teólogo da igreja, debate que durou 18 dias. E em 1520, dessas 95 teses, 41 a igreja considerou como heréticas, ele foi excomungado. Mas o trabalho dele realmente começou um pouco antes ainda, estou fazendo de trás para frente, 1515. 1515, Lutero ele começou a lecionar nessa universidade lá de Wittenberg, e nos seus estudos bíblicos ele se deparou com Romanos 1:17. Romanos 1:17. Romanos 1:17 vai dizer, vamos abrir. Romanos 1:17 vai dizer assim. Eu estou seguindo a NVI. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus,
uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem era Lutero? Ele era uma pessoa angustiada. Era uma pessoa que se sentia um pecador miserável. Não se sentia digno de perdão. Ele fazia suas penitências como a tradição católica mandava, o dogma católico mandava, mas não sentia nenhum alívio do peso que ele tinha sobre seus ombros do seu pecado, do entendimento que ele tinha de ser um homem miserável. Ele não tinha, apesar de uma vida religiosa restrita, ele era rigoroso no serviço religioso, ele não tinha certeza, convicção da sua salvação. Até que um dia, estudando Romanos, primeiro capítulo de Romanos, né, ele se depara com esse versículo, justo viverá pela fé. E ano mais tarde ele declarou, abre aspas para Lutero, noite e dia eu refleti, até que enxerguei a ligação entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Então, compreendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica mediante a fé. Nesse momento, senti que nasci de novo e que atravessei os portões abertos do paraíso. Quando Martim Lutero leu Romanos 1,17, a afirmação bíblica que o justo viverá pela fé, ele se converteu. Ele conheceu a graça de Deus que ele não tinha conhecido ainda, mesmo com toda a tradição, mesmo com todo o ritual, mesmo com todo aquele procedimento que a igreja ensinava na época que era necessário através das obras para a sua salvação. E durante esses embates com a igreja de Roma, Lutero sempre cobrou da igreja romana provas bíblicas. Ele dizia assim, mas a Bíblia diz isso. Ah, não, mas a igreja ensina, mas me mostre na Bíblia onde é que isso está, né? O pastor falou hoje de manhã, mas me explica onde é que está, onde que estão as indulgências, explica onde é que está o purgatório. Ele exigia provas bíblicas. Então, essa primeira convicção de Lutero, de que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, é uma dos 5 sola, né? Sola fide, só pela fé, nós vimos semana passada. Ela está intimamente ligada com a autoridade das Escrituras, porque foi através da palavra, através da Bíblia, do que a Bíblia afirma, que Lutero teve a convicção de que ele estava salvo pela fé. Então, essa segunda convicção de que as Escrituras, não os papas ou os concílios, são padrão para a fé e para a conduta cristã, o sola escritura, está junto, andava junto com a primeira convicção dele de que só pela fé ele poderia ser justificado. Uma convicção dependia da outra. Com isso, né, com essa transformação de Lutero, pela sua luta para reformar a igreja, até que em 1520, quando ele foi excomungado, ele falou, eu tenho que seguir um outro caminho. A partir daí, começa uma nova etapa na história do cristianismo ocidental, chamado de protestantismo, né, do qual nós participamos até hoje. Então fica a pergunta, foi a Bíblia, e não a tradição, não penitências, não rituais ou costumes, que trouxeram conforto e paz para Lutero. Por quê? Porque as Escrituras, a palavra de Deus, só a palavra, somente as Escrituras são centrais para a vida cristã. Na mensagem de hoje nós vamos refletir um pouco sobre por que efetivamente a Bíblia é tão importante para a vida cristã. Hoje, no final do culto da manhã, eu fiquei tão feliz que o pastor deixou exatamente a brecha para eu continuar. Eu vou continuar a mensagem do pastor. O Espírito Santo age dessas formas, né? O pastor já começou a falar. A Bíblia tem autoridade e citou a questão histórica. A Bíblia fala de um povo que existiu e existe até hoje, de outros povos que existiram e tem comprovação histórica. Fala de pessoas que existiram, fala de fatos, ocorrências reais que existiram. Então, ela tem uma firmeza histórica muito grande. O pastor citou argumentos que apontam para essa autoridade divina na palavra de Deus. E eu vou trabalhar mais 3 pontos, dando continuidade à mensagem do nosso querido, amado pastor Roosevelt. Então vamos falar mais 3 pontos
3 argumentos que apontam para essa centralidade e para a autoridade da Bíblia nas questões de fé e de conduta cristã. Nós vamos dar um passeio muito grande pela palavra hoje. Irmãos, me acompanhem. Primeiro argumento, primeiro ponto. Esse é o argumento mais teológico, mais fundamentado na própria palavra. A Bíblia se declara as palavras de Deus na forma escrita. A Bíblia fala isso dela mesma. Ela fala isso dela mesma. Que coisa interessante, né? A fé vem por conhecer as Escrituras. E as Escrituras nos ensinam sobre a fé. Nós podemos crer que a Bíblia é autoridade divina porque ela fala isso dela mesma. E o Espírito Santo fala ao nosso coração, à nossa mente, e nos dá convicção. Da convicção de que ela é a palavra de Deus. Mas vamos, passeando pela Bíblia, vamos entender como é que os teólogos, estudando, né, foram juntando o ensinamento bíblico e chegaram a essa conclusão de que a Bíblia, ela tem condições, ela mesma se afirmar como autoridade divina. No Antigo Testamento, as palavras dos profetas eram precedidas da expressão, assim diz o Senhor. Eu fiz um pequeno exercício, quem quiser fazer, pegar o aplicativo aí da Bíblia e coloca lá, né, não procurar lá, não buscar, assim diz o Senhor. E aperta o botãozinho de procurar. Vai aparecer centenas de vezes essa expressão. Assim diz o Senhor. Sabe de onde vem essa expressão? Essa expressão, ela é idêntica em forma à seguinte expressão. Assim diz o rei. Quem já assistiu o filme aí, seriado de monarquia, de rei, Game of Thrones? Então, chega lá o emissário e vem com, né, abre lá e, assim diz o rei. E fala algo que precisa ser o quê? Seguido, obedecido, porque tem autoridade. Da mesma forma, os profetas no Antigo Testamento, quando falavam, assim diz o Senhor, eles estavam introduzindo um edito do rei aos seus súditos. Que rei era esse? O rei de Israel. Deus. Quem era o súdito? O povo de Israel. Isso significava o quê? Que as palavras trazidas pelo profeta eram palavras vindas deste rei, tendo, portanto, autoridade absoluta, não podendo ser desobedecidos, assim como o edito do rei também não poderia ser desobedecido. Não poderia ser desobedecido. E ai do profeta, que falasse algo que não viesse da boca de Deus. O profeta só poderia falar daquilo que Deus tinha autorizado, mandado para ele falar. Aí nós temos alguns textos bíblicos. Primeiro texto, Neemias 22, 35. Vamos ver se nossos irmãos conseguem mostrar aí. Neemias 22, 35. Enquanto está aparecendo ali, eu vou abrir a Bíblia aqui. Desculpa, não é Neemias. Números 22, 35. Números 22, 35. Primeiro slide. Números 22, 35 vai dizer assim. Vai falar sobre Balaão. Isso aí, o Balaão. Isso aí. Vai falar sobre Balaão. Então diz ali. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Esse é o versículo 35. O 38. Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Mesmo Balaão, que foi um profeta, né? Vai lá, vai cá. Um momento que o anjo chegou para ele, ó, só vai falar o que o Senhor mandar. E ele falou, eu só vou falar o que o Senhor mandar. Os profetas eram assim. O outro texto, na sequência, Jeremias 1:9 e 14:14. Isso. Jeremias 1:9 diz assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Versículo 14, capítulo 14. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Último texto, Deuteronômio 18, do 18 ao 20. E vai ilustrar essa responsabilidade do profeta de falar somente o que Deus mandava. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Isso é Deus falando para Moisés. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. Esse texto até aponta para Jesus Cristo. Se alguém não ouvir as minhas palavras
que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhes pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome, alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Então, aí do profeta, ele sabia a responsabilidade e o risco. Então, quando ele falava, assim diz o Senhor, ele estava dizendo palavras que o Senhor Deus revelou. O próprio Deus revelou. No Novo Testamento, então nós estamos com essa ideia do Antigo Testamento. No Novo Testamento, vários textos afirmam que os escritos do Antigo são vistos também como palavra de Deus. Aí nós vamos lá em 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, Paulo afirmando que as sagradas letras, né, que são registros escritos no Antigo Testamento, são escritura, são inspiradas por Deus. 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, texto muito conhecido, o pastor citou de manhã também, vai dizer assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Repare, letras, escrito, né, fala um registro escrito do que Deus disse, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Theopneutos. Inútil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Escritura vem do grego grafê. Grafê tem esse sentido em toda a palavra de Deus, quando aparece a palavra grafê, tem esse sentido de inspirado por Deus, theopneustos, inspirado ou soprado por Deus. E registro escrito também daquilo que Deus disse. Então a Bíblia, ela está se declarando nas palavras de Paulo aqui, que elas são o quê? Palavras de Deus na forma escrita, palavras inspiradas por Deus na forma escrita. Não termina aí, 2 Pedro 1, do 20 ao 21, também vai ser projetado. Agora o apóstolo Pedro vai dizer que, vamos ler o texto? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, Escritura novamente, grafê, provém de interpretação pessoal, não é interpretação pessoal minha, não era interpretação pessoal dos profetas no Antigo Testamento. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falando da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que Paulo e Pedro estão fazendo, eles estão pegando o texto Escritura. Escritura para eles era o quê? Para Paulo e para Pedro? A lei e os profetas. Aquilo que foi registrado lá no Antigo Testamento. E está dizendo, aquilo que os profetas falaram era soprado por Deus, eram palavras de Deus na forma escrita. Ok? Aí nós vemos aqui o testemunho de Jesus também. O testemunho de Jesus também. Ele numerosas vezes citou o Antigo Testamento como palavra de Deus. Um exemplo bastante famoso na sua tentação. Na sua tentação, em que Satanás tentou usar a palavra de Deus para desviar o Filho de Deus, né? Isso acontece. Né? Temos alguns satanases por aí, usando a própria Bíblia, para desviar as pessoas do seu caminho, da sua missão, do serviço a Deus, verdadeiro serviço a Deus. Mas olha o que Jesus fala, ele vai rebater Satanás, afirmando o quê? Que usando toda a palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4:4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está citando Deuteronômio 8:3. Então o que Jesus está dizendo? Tudo que eu vou dizer aqui agora, daqui por diante, rebatendo o que você disser, serão palavras que procedem da boca de Deus. Ele continua citando Deuteronômio. Em seguida ele vai dizer, Jesus já respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Mateus 4:7, citando Deuteronômio 6:16. Na terceira tentação ele vai dizer, retire Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto, citando Deuteronômio 6:13. O que Jesus está dizendo? Que o Antigo Testamento são palavras que procedem da boca de Deus. Percebem? Cristo está dizendo que o Antigo Testamento, confirmando, que nós já vimos até agora, são palavras que procedem da boca de Deus. Muito bem, acho que o Antigo Testamento ficou bem amarrado, né? Ficou bem amarrado. Os profetas dizem, assim diz o Senhor, com um edito de um rei. Nós vemos, então, apóstolos, né, Paulo e Pedro, falando que as Escrituras, aquelas palavras do Antigo Testamento, são
divinamente inspirados. Nós vemos o próprio Cristo falando, são palavras que procedem da boca de Deus. E o Novo Testamento? Também são palavras inspiradas por Deus? Também procedem da boca de Deus? Olha o que a Bíblia fala dela mesma. Primeiro, em 2 trechos do Novo Testamento, nós vemos os escritos do Novo Testamento sendo colocados na categoria também de escrituras. O primeiro, 2 Pedro 3, 15 ao 16. 1 Pedro 3, 15 ao 16. O apóstolo Pedro vai dizer: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, o apóstolo Paulo, lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, concordo com Pedro, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha que interessante. Pedro está dizendo o quê? Que as cartas paulinas, as cartas que Paulo estava escrevendo, continha coisas difíceis de entender. Essas coisas eram torcidas por ignorantes e instáveis, como também eram torcidas as demais escrituras. Essa palavra demais está dizendo o quê? Que as cartas de Paulo estão no mesmo nível das escrituras, grafê, as palavras do Antigo Testamento. Olha que coisa. Não falou, como também distorcem as escrituras, não, as demais. As cartas de Paulo são escritura também. Seguindo, 1 Timóteo 5,18. Vemos também o apóstolo Paulo referindo-se tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. Olha que interessante. Olha que interessante. 1 Timóteo 5,18. Paulo falando: pois a escritura, grafê, inspirada por Deus, diz: não amordaça o boi enquanto está debulhando o cereal. Ele está citando Deuteronômio 25,4. Até aí, beleza, escritura, certo? Como nós já vimos. Aí em seguida ele cita: e o trabalhador merece seu salário. Quem disse isso? Jesus, em Lucas 10, 7. Ele está igualando as palavras de Jesus Cristo às escrituras sagradas, conhecidas por eles, reconhecidas como palavras inspiradas por Deus, palavras de Deus escritas, registradas. Nós vemos também em João 14, esses versículos não estão aí, vamos abrir aqui, João 14, 26, quem quiser abrir, pode abrir. 14, 26 e 16, 3, Evangelho de João. 14, 26, na minha versão, NVI, vai dizer assim, João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 16, 13, só virar a página. 16, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. O que Jesus está dizendo? Que os discípulos, através da ação do Espírito Santo que eles iriam receber, eles iam ser conduzidos a toda a verdade e iam lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Eles não iam lembrar ou inventar coisas novas, iam lembrar aquilo que o Cristo disse. E o que o Cristo disse, que Jesus Cristo disse, era a verdade. Era a verdade. O que isso quer dizer, irmãos? Isso demonstra que, à medida que os documentos do Novo Testamento estavam sendo escritos, havia uma consciência dos cristãos, dos primeiros cristãos, que era o Espírito Santo que estava revelando. Que era o Espírito Santo que estava os fazendo lembrar das palavras de Cristo. Era o Espírito Santo que estava dizendo aquilo que precisava ser registrado, revelando toda a verdade, como nos vimos nas palavras de Jesus. Então eles estavam conscientes que estavam sendo feitos novos acréscimos àquela categoria de escrito chamada Escrituras. Irmão, vocês imaginem, aquelas pessoas sabiam que o Espírito Santo estava revelando para eles a Bíblia, que eles estavam escrevendo a Bíblia, eles estavam completando a segunda parte da Bíblia, que é a revelação vinda do Filho de Deus, através do Espírito Santo. Eles estavam registrando a Bíblia, registrando as Escrituras.
Então, assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento, através da própria palavra, se revela como palavras de Deus na forma escrita, inspiradas pelo próprio Deus. E olha que interessante, a Bíblia tem tanta autoridade como palavras escritas de Deus, que mesmo as palavras dos inimigos de Deus que estão registradas na Bíblia, são palavras que têm a reputação de serem relatos divinos. O que Satanás diz na Bíblia é verdade, foi ele que disse, e ele disse aquilo mesmo, nós podemos crer. O que os inimigos de Deus dizem na Bíblia, nós podemos crer, que foram eles que disseram, e disseram aquilo mesmo. Até as palavras dos inimigos de Deus que estão na Bíblia têm a reputação de serem relatos divinos dos que os inimigos de Deus diziam. Eu tenho um exemplo, na minha época de universidade, um colega meu, né, de estudo lá, de classe, sala de aula, sabia que eu era cristão, tal, né, eu falava da Bíblia. Ele um dia, olha, eu peguei a Bíblia lá para ler, tá? Você falou tanto da Bíblia que eu peguei para ler, mas tem um negócio muito ruim, muito estranho lá. Eu falei, o que foi, rapaz? Não, estava lendo lá um tal de Nabu, irmão, falou um negócio horrível. Eu falei, meu irmão, deixa eu te explicar, meu cara. Isso aí era um rei muito mau, que, né, levou o povo de Deus escravo, tal. Ou seja, tem as palavras horrorosas de Nabucodonosor, blasfemando contra Deus, são registros divinos. Percebem? Nós podemos ter certeza que foi Nabucodonosor que falou, e ele disse aquilo mesmo, contra Deus. Amém? Amém, irmãos? A Bíblia tem essa autoridade. Então, portanto, que a Bíblia diz de si mesma, como registro escrito das palavras do próprio Deus, e através da ação e confirmação do Espírito Santo em nossas mentes, nossos corações, à medida que nós lemos, nós estudamos, nós temos essa convicção de sua suprema e exclusiva autoridade em questões de fé e de conduta cristã. E esse entendimento a respeito da Bíblia, da palavra, foi de extrema importância de ser resgatado, né, no tempo da reforma. A Bíblia tinha autoridade, mas estava sendo esquecida. Quando nós colocamos qualquer coisa, mesmo nível de autoridade que é a palavra, uma hora alguém vai ter que ser o nível maior. A igreja colocou a tradição. Em alguns momentos a tradição começou a conflitar com a palavra. Infelizmente, em muitos aspectos a igreja escolheu seguir a tradição e esqueceu o que a Bíblia diz. Então esse é o primeiro ponto. A Bíblia, ela afirma ser autoridade divina, ela afirma ser palavra de Deus na forma escrita, ela afirma ser inspirada pelo próprio Deus, Theopneustos, inspirado, soprado pelo próprio Deus. Mas nós também podemos ver um outro ponto, um outro argumento, que mostra também a autoridade singular da palavra de Deus. A Bíblia, o segundo ponto, a Bíblia apresenta as leis que regem a existência humana. O primeiro ponto é aquilo que a Bíblia afirma sobre si mesma, com palavras escritas de Deus. O segundo, a Bíblia apresenta as leis que regem a existência humana. Ou seja, a Bíblia também demonstra autoridade por meio dos seus ensinamentos. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20, do 1 ao 17? O que nós temos em Êxodo 20, do 1 ao 17? Quem lembra? Os 10 mandamentos, o decálogo, né? As 10 palavras. Êxodo 20, do 1 ao 17. Os 10 mandamentos. Na minha versão diz assim, encontramos? Na minha versão diz assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, a misericórdia do Senhor suplantam em muito a sua justiça, a sua correção, a sua disciplina. Versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles fará todos os teus trabalhos, mas o 7º dia, o sábado,
É o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Versículo 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vou contar um pequeno testemunho. Quando eu estava começando a escrever essa segunda parte da mensagem, eu sempre amei e sempre amarei os mandamentos do Senhor. Mas não somente porque eu sei que eles são autoridade divina, isso já seria suficiente. Mas eu já disse várias vezes, né? O meu cérebro precisa funcionar. Se a palavra de Deus não falar, além do meu coração não falar, a minha inteligência, eu me sinto frustrado. E os mandamentos do Senhor falam profundamente a minha inteligência. E eu comecei a escrever algumas ideias. Aí eu falei, poxa, eu vou procurar um livro para me ajudar, né? E pesquisei, comprei esse livro aqui. Até indico. Não tem na livraria ainda, mas se alguém quiser. Os 10 Mandamentos de Kevin DeYoung. Eu já trouxe livros do Kevin DeYoung aqui na nossa livraria. E algumas teses que ele escreveu aqui, exatamente o que eu estava pensando. Eu falei, é o Espírito Santo mesmo falando. O Espírito Santo falando. E o que nós podemos dizer sobre os mandamentos do Senhor? São os 10 mandamentos, significado, importância e motivos para obedecer. O que nós podemos dizer? Kevin Young, ele destaca 2 aspectos fundamentais dos mandamentos de Deus. O primeiro que ele destaca é a atemporalidade. O que é atemporalidade? Você procura no dicionário, você tem algumas definições. Eu achei 2 aqui. A primeira, característica de algo ou alguém que não é afetado pelo passar do tempo. Ou seja, faz parte de qualquer época ou tempo. Então, Kevin DeYoung fala, a Bíblia é atemporal. Outra definição também que eu achei, diz assim, alude àquilo que está além do tempo. O que é tempo? Magnitude da física, aí olha eu com física, né? Que é usada para instituir uma ordem em uma série de eventos e que permite estabelecer a existência de um presente, precedido por um passado, seguido por um futuro. Né? O atemporal, portanto, é aquilo que não está ligado às leis do tempo. O que isso quer dizer quando ele fala que a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, são atemporais? Ele está dizendo o seguinte, a palavra de Deus não tem prazo de validade. A palavra de Deus não precisa ser revogada. A palavra de Deus não precisa ser adaptada. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, como alguns teólogos estão falando agora, que é um livro antigo, nós temos que atualizar. Não há necessidade. Por que não há necessidade? Porque que a Bíblia ensina são verdade eternamente. Vou repetir. O que a Bíblia ensina são verdade eternamente. Nunca deixarão de ser verdade. Pequeno exemplo. Se nós pegarmos o 8º e o 10º mandamento. O 8º mandamento diz assim, não furtarás. E o 10º mandamento diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. O que a Bíblia está dizendo aqui? Ela está dizendo assim, Deus ordenar a não tomar, nem ao menos desejar tomar aquilo que não te pertence. Me diga, quando isso vai deixar de ser verdade? Quando isso vai deixar de ser um bom conselho? Você trabalha, você sua, né? Suor do teu rosto, para você ter o seu sustento, você conquistar a propriedade, conquistar algo para sua família. E vem alguém, agora mudou, né? Estabelecemos uma nova lei, nós podemos chegar e pegar tudo. Que legal, né? Gostei. Boa atualização. Vamos seguir, né? Aí eu vou lá e também tomo do outro. É um princípio eterno. É um princípio, nunca será mudado. E se nós avaliarmos os mandamentos, todos são princípios eternos. Não tem por que mudar. Só tem um motivo para querer mudar, se você quiser afrontar a Deus. Você ir contra a lógica, você ir contra a razão, você ir contra a estrutura da realidade que nós vamos falar no próximo tópico. Portanto, dentro da visão de Young,
Os mandamentos de Deus já demonstram autoridade pelo simples fato de refletir atributos do poder de Deus, como a sua eternidade e sua imutabilidade. Os mandamentos do Senhor são eternos e imutáveis, igual quem os ditou. Eles são eternos e imutáveis, como o próprio Deus o são. Como o próprio Deus o são. Young termina falando assim, olha que frase interessante. Abre aspas para Kevin DeYoung. Se existe um Deus, e se ele é como Deus revelado nas Escrituras, então é uma atitude extremamente arrogante, tola e perigosa criarmos nós mesmos o nosso código ético. Repetindo, se existe um Deus, e se ele é como Deus revelado nas Escrituras, então é uma atitude extremamente arrogante, tola e perigosa criarmos nós mesmos o nosso código ético. Por quê? Porque nós nunca vamos conseguir criar nada superior, nem ao menos igual ao que Deus nos ensina. O que Deus ensina, os mandamentos do Senhor, são superiores. Não há nada melhor, não pode nada criado pelo homem ser melhor. Então é base para todos os comportamentos. Esse é o primeiro ponto, a temporalidade da palavra de Deus. Kevin DeYoung vai falar também um segundo ponto importante, que é o seu nível de qualidade moral, o nível de qualidade moral da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Então ele diz, ele vai falar isso tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, que os 10 mandamentos são centrais na ética da aliança de Deus com o povo no Antigo Testamento. Eles são mandamentos claros e definitivos, padrões absolutos de certo e errado. Padrões absolutos de certo e errado, que serviram, sabe para o quê? Para formar a nação de Israel. Para determinar, estabelecer as regras de vida em comum entre as pessoas. Para determinar as regras de vida harmoniosa com o Senhor. Para determinar regras de vida harmoniosa com a criação, com a natureza. Padrões absolutos de certo e errado. Os 10 mandamentos, eles eram, pessoal da área jurídica, a Constituição, e são até hoje, a Constituição de Israel. Todas as demais leis, inclusive lá no Levítico, e as leis que existem hoje, derivam dos 10 mandamentos. Eles são a base. A partir dali derivam todas as leis, são o fundamento para todas as outras leis. No Antigo Testamento, a nação de Israel foi formada em cima dessa Constituição chamada 10 mandamentos. 10 mandamentos, o decálogo, as 10 palavras, né, que ditam os padrões morais absolutos. E no Novo Testamento? Sempre tem que olhar os dois, né? Parece que são 2 Bíblias, né? Mas não são, é uma Bíblia só. No Novo Testamento, da mesma maneira, o padrão moral da existência, inclusive civil, era dada pelos 10 mandamentos. Agora nós vamos ver alguns textos aí. Jesus resume a lei lá em Mateus 22, 37 ao 40. Mateus 22, o próximo slide, está aí, ó. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha só, lei e profeta, para um judeu era o quê? As Escrituras, o grafê. Então a Bíblia, ela se resume nesses 2 mandamentos. E a partir desses 2, vem todos os outros, são derivações deles. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então nós vemos Jesus citando o resumo da lei, baseado nos 10 mandamentos. Ele vai falar para o jovem rico, quem lembra daquela história, né, do jovem rico, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, matar, não roubar. Ele vai, não, tudo isso eu sigo desde a minha mocidade, desde novo. Falta-te uma coisa. A Bíblia fala assim, Jesus o amou. Irmãos, quando a Bíblia fala que Jesus olhou assim, o amou, lá vem bomba. Jesus, ele olha dentro da tua alma e fala assim, te falta uma coisa, te falta uma coisa. Ele vem citando os mandamentos e não cita o mandamento da cobiça, o 10º mandamento. Te falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Está te atrapalhando a viver o que o Senhor ensina, porque você ama mais as coisas materiais do que a Deus. E o jovem, como é que ele reage? Fica triste, cabisbaixo, vai embora e fala, Senhor, você tem razão, isso eu não consigo, e vai embora. 10 mandamentos, os 10 mandamentos. Nós temos também Paulo, esse texto está aí, Romanos
13, do 8 ao 10. Vai dizer, não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E o que é a lei? Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, qualquer outro mandamento, todo se resume nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Então nós vamos entender melhor isso aí. Por que se resume no ame ao próximo? O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Olha que coisa interessante, os 10 mandamentos só funcionam à base do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus falou isso também. 1 Timóteo 1, de 8 ao 10, Paulo vai falar sobre o alvo final da lei. Para que a lei foi escrita? Para quem? Olha lá, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, não é feita mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. O que Paulo está falando? Os 10 mandamentos foi escrito para pecadores, ou seja, para nós, para todos nós. Ele está citando os 10 mandamentos, aqueles que matam, aqueles que falam falsamente, 10 mandamentos também no Novo Testamento. Portanto, sem os mandamentos de Deus, a sociedade se desintegra. Por quê? Faltam absolutos de moralidade. Faltam absolutos de moralidade. Faltam aqueles princípios imutáveis. Aquilo que na dúvida, opa, e agora? O que é? Vai para a palavra. Você vai para o Porto Seguro, você vai para o norte, vai para a palavra. A palavra tem essa autoridade. Tem essa autoridade. Então esse é o segundo ponto, a qualidade moral das palavras, dos mandamentos do Senhor. Aí eu não podia deixar de ficar atrás, não podia ficar atrás, né? Também coloquei 2 argumentos. Além de Kevin DeYoung colocou esses 2, eu coloquei mais 2 argumentos também que apontam para essa autoridade da palavra de Deus através dos seus mandamentos. Primeiro, uma hierarquia intrínseca. DeYoung fala também, não com esses termos, ele também fala. Foi aqui que exatamente ele confirmou o que eu vinha pensando. É o seguinte, hierarquia intrínseca. A ordem de apresentação dos mandamentos demonstra uma hierarquia necessária entre eles. Jesus cita essa hierarquia naquele texto que nós vimos, quando ele fala: ame a Deus, né, ame ao Senhor, todo o coração, toda a alma, todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, tem uma hierarquia. Amar a Deus é o primeiro e maior. E depois vem o segundo, semelhante a ele, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós pegamos os 10 mandamentos, 4 primeiros, a gente estudou isso na EBD, né? Os 4 primeiros vão falar do quê? Do nosso relacionamento com Deus, relacionamento do ser humano com Deus, que é o seu superior. Enquanto que os 6 últimos mandamentos tratam do relacionamento entre nós, entre os seres humanos. Tem uma divisão aí. Os 4 primeiros, nosso relacionamento com Deus, que é resumido em quê? Amar ao Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, que é o primeiro e maior. E o segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Os 6 últimos mandamentos, relacionamento com o próximo. Então, nós pegamos o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. O que a Bíblia está ensinando? Está ensinando o quê? O primeiro mandamento, ele trata da preeminência e da singularidade de Deus. O que é preeminência? Preeminência é aquele que ocupa o lugar mais elevado, está acima dos demais. Excelência, distinção, primazia, predomínio, superioridade. O primeiro mandamento abre o decálogo dizendo: Deus está acima de tudo. Há outros deuses além de mim. Então Deus é preeminente, Ele vem antes de tudo. E Ele é singular. Singular o quê? Aquilo que tem a característica de ser único. Se distingue dos demais. É extraordinário, é exclusivo, é peculiar, é excepcional. Então Deus, Ele é preeminente, Ele está acima de todas as coisas e Ele é singular, Ele é único. Então não terá outros deuses além de mim. Então é um erro, é um pecado ter outros deuses além daquele que é preeminente e singular. Com isso, por esse motivo, vamos lá, se Deus é preeminente, Ele é singular, o segundo mandamento fala que não farás imagem de coisa alguma. Qualquer imagem que nós façamos para adorar, nós estamos tirando de Deus a preeminência e a singularidade. Não faz sentido?
Bíblia tem que falar na nossa mente, irmãos. Inclusive, se você tentar fazer uma imagem representando o próprio Deus, se você fizer uma imagem representando o próprio Deus, você acha que você vai conseguir caracterizar Deus na imagem? Você vai reduzir Deus, vai rebaixar Deus a padrões humanos. E o único que pode fazer isso é quem? O próprio Deus, através da figura de Jesus Cristo. Deus se rebaixou a padrões humanos em Jesus Cristo, na sua quenose, na sua humilhação, mas ele era totalmente homem e totalmente Deus. Então, primeiro mandamento resume os outros três, quando fala da preeminência e da singularidade de Deus. Resumindo, o que nós estamos dizendo? Quem reconhece quem Deus é e o honra, dignifica seu nome, somente seu nome, e reserva tempo para adoração a Ele. Repetindo, quem reconhece quem Deus é e o honra, dignifica somente o seu nome, não terá os outros deuses, não fará imagens, e reserva tempo para adoração a esse Deus. Resumimos os primeiros 4 mandamentos, a primeira, a hierarquia. E a segunda? Irmãos, olha que interessante. Eu pensei nisso, eu falei, é isso mesmo? Aí comprei o livro do Kevin, fui olhar, ele fala a mesma coisa, eu falei, Senhor, eu gritei um aleluia, né? Tinha que gritar um aleluia, Senhor, Espírito Santo falando. Olha que interessante, a partir do 5º mandamento, qual é o 5º mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. Nós vemos uma apresentação da segunda hierarquia, iniciando com a honra aos pais. Assim como Deus no plano espiritual, nossos pais têm a preeminência e singularidade no plano material. Deus está falando a mesma coisa, só que no primeiro mandamento ele fala no plano espiritual, no segundo mandamento ele fala no plano material. Assim como eu sou preeminente e sou singular, os seus pais também o são. Seus pais vêm acima dos outros homens. E seus pais são únicos, você só tem eles, não tem outros. A estrutura é exatamente a mesma. Os pais devem honrar a Deus e ensinar o mesmo a seus filhos. Este, por amor e obediência, honra a seus pais e também a Deus. Quando os pais honram a Deus e seus filhos também o honram, as gerações prosperam. O pai honra a Deus, ensina o filho honra a Deus, ensina o filho, honra a Deus, ensina o filho. O que nós vamos ver? A promessa, vida longa e plena na terra. Vão ser multiplicados os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Resumindo, assim como nós vimos na primeira hierarquia dos mandamentos, quem reconhece quem Deus é e o honra, dignifica somente seu nome e reserva tempo para adoração a Ele, ou seja, quem reconhece quem é Deus, cumpre os outros 3 mandamentos. Da mesma forma, quem reconhece quem seus pais são e os honra, não descumprirá os demais mandamentos. Não vai matar, não vai adulterar, não vai furtar, não vai dar falso testemunho e não vai cobiçar. Muito interessante, né? Amém, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa e fala ao nosso entendimento. 4º ponto, quando nós falamos que o ensinamento de Deus, eles são eternos, eles transformam o mundo. 4º ponto é coerência filosófica. Coerência filosófica, vamos lá para entender, olha só. Os 10 mandamentos descrevem filosoficamente a estrutura da realidade, como a realidade funciona. Por isso que não dá para mudar. Significa dizer que filosoficamente não há alternativas para o que os 10 mandamentos ensinam, que os mandamentos do Senhor ensinam. Quer ver exemplos? Vou citar 4 exemplos. 6º mandamento. Que alternativa nós temos para o mandamento não matarás? Vou pensar numa outra coisa. Não matarás está no sentido de não assassinarás, tá? A palavra original no hebraico é assassinar, é matar por motivo torpe. Aí eu pergunto, que esperanças podemos ter na nossa existência se não temos segurança para viver? É deste mandamento que deriva o direito natural à vida. O direito vem do mandamento. Se nós não podemos matar, assassinar, isso quer dizer o quê? Eu tenho direito à vida, um direito natural que Deus me deu. Vamos olhar o 8º mandamento, não furtarás. Que alternativa nós temos para o 8º mandamento? Que esperança podemos ter de prosperidade se não temos os recursos nas nossas mãos para desenvolver? É deste mandamento que deriva o direito natural à propriedade. O direito vem do mandamento. Outra pergunta, que alternativa temos para o 7º mandamento, não adulterarás? Que expectativas podemos ter para gerações futuras se não temos um lar estruturado, fiel e seguro para a criação dos nossos filhos? A família existe também
e de forma muito importante e relevante, para a segurança na criação dos filhos, geração futura. Se nós temos os filhos, largamos no mundo, que garantia eles vão ter de sobrevivência, de cuidado? É deste mandamento que deriva o princípio da proteção ao infante. É do mandamento, não adulterarás. Por fim, que alternativa nós temos para a existência do padrão absoluto de santidade, amor, referentes ao primeiro mandamento? Justiça, moralidade, representado pelo ser de Deus. É a declaração dos dez mandamentos fazem da existência desse Deus proeminente e singular, que traz coerência e ordem para esse plano de existência. A realidade que nós vivemos só faz sentido porque Deus existe. Quando nós tiramos Deus do contexto, o pastor falou hoje de manhã, né? Citando a filha de Billy Graham. Os Estados Unidos da América está caindo moralmente. Se pergunta, mas claro, o que vocês queriam? Vocês tiraram, né, o estudo da Bíblia das escolas. Paramos de ensinar quem é Deus, falar que Deus existe. A sociedade, a realidade se desestrutura. A existência de um padrão, irmãos, eu sou da área, agora estou na teologia também, né? Mas eu sou da área de exatas. Você precisa de padrões. Você quer saber quanto que é 1 quilo? Você tem que ter um padrão. Está lá no museu, lá em Paris, lá o grama padrão lá. Ah, estou na dúvida, tem que pegar aquele grama e comparar. 1000 vezes, então é 1 quilo. Tudo no mundo precisa de padrão, de referência. Se nós não temos o padrão absoluto de moralidade, a nossa realidade, a sociedade se desorganiza, se desestrutura. Tudo para ser válido. Se tudo é moral, nada é moral. Nós precisamos reconhecer a existência de Deus para ter coerência e ordem. Então a Bíblia não somente se declara, mas apresenta ensinamentos, que eu citei dos 10 mandamentos. Irmãos, isso é autoridade divina. Pessoas sérias, filósofos sérios falam, não tem nada igual ao que a Bíblia ensina. Não tem alternativa, ou é isso, ou é isso. Ou é isso, ou acabou tudo. E nós estamos vendo isso, nós estamos abandonando, né? O mundo está abandonando as leis de Deus, nós estamos vendo o mundo se destruturar. Tudo é válido agora, então, se tudo é certo, nada é certo. A moralidade está indo embora. Por último, para nós finalizarmos a última parte, o que a Bíblia nos ensina, quando devidamente aplicados na prática, causa maravilhosas transformações na realidade. Essa é uma outra constatação da autoridade da palavra de Deus. Eu vou citar 4 exemplos. Eu ia citar menos, mas Deus ficou me incomodando, falo os 4. Falo os 4. 4 exemplos de áreas da vida humana que, uma vez aplicados os princípios bíblicos, ocorreram magníficas mudanças na triste realidade existencial que vigorava. Eu usei esse livro, muito bom, 400 páginas, só dando exemplos. O título do livro é Como a Cristandade, ou o Cristianismo, transformou o mundo. 400 páginas só dando exemplos de como nós dependemos do cristianismo para podermos estar aqui livremente conversando, meditando na palavra de Deus. Ele vai dar muitos exemplos, eu vou citar 4. Primeiro, infanticídio. Eu vou ler aqui fatos históricos, tá, irmãos? Aqui tem centenas de referências. Ele vai dizer assim, o infanticídio é de Alvin J. Smith. Ele é um sociólogo cristão luterano. Ele diz assim, o infanticídio era vergonhosamente universal entre os gregos e romanos durante os primeiros anos do cristianismo, segundo o historiador Frederick Farrar. As vítimas eram geralmente recém-nascidos, com alguma deficiência ou que nasciam fracos. Alguém já lembra alguma coisa que acontece no nosso Alto Xingu aí? Deficientes, fracos. O Xingu é gêmeos, né? Nasce com alguma deformidade, mortos. Frequentemente mortos por afogamento, no Brasil são enterrados vivos, especialmente do sexo feminino. Grandes famílias eram raras na sociedade greco-romana, em parte devido à prática do infanticídio. Na Grécia Antiga, dificilmente, irmãos, ouçam isso, na Grécia Antiga, dificilmente uma família tinha mais de uma filha. Nascia a segunda. Fatos históricos.
Além da cultura greco-romana, o infanticídio também estava presente na cultura da Índia, China, Japão, parte da África pagã, entre os esquimós e nas famosas tribos indígenas brasileiras. Assim como no caso do aborto, os primeiros cristãos chamavam essa prática greco-romana de assassinato infantil. Os cristãos chamavam. Os pagãos não, era uma prática para eles normal. Para os cristãos, para os primeiros cristãos, os infantes eram criaturas de Deus, redimidas por Jesus Cristo. Além disso, Jesus demonstrou um grande apreço para as crianças, para com as crianças. Mateus 19, 13 ao 14, e depois o texto de Salmo 127, 3 ao 5. Esses textos bíblicos salvaram milhões de crianças, tá? Milhões de crianças. Depois trouxeram as crianças de Jesus para que lhes impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Né? Algumas versões dizem, pois dos tais é o reino de Deus. Nós vemos também, na própria tradição judaica, que as crianças eram o quê? Consideradas bênçãos do Senhor. Então está lá, conhecemos bem esse texto. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa, uma bênção que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, Alvin J. Smith diz assim, que era muito estranho os discípulos estarem repreendendo, os pais estavam trazendo crianças para Jesus, que muito provavelmente isso era influência da cultura greco-romana, que isso não é cultura judaica. Cultura judaica, as crianças são bênçãos. Então, levar as crianças a um rabi, a um mestre, seria uma grande alegria, estavam repreendendo. Então, dessa forma, baseado nos 10 mandamentos, não matarás. Romanos 12, 2, que diz, não vos conformeis com este mundo. Os cristãos lutaram contra o infanticídio por séculos, até que no ano 374 depois de Cristo, o imperador romano cristão Valentiniano I, sob a influência do bispo da igreja, do bispo da Capadócia, Basílio de Cesareia, considerou ilegal o infanticismo no império. Levou 374 anos. Apesar de alguns revés, essa proibição se difundiu no mundo ocidental por ação da igreja e permanece válida até os dias de hoje. Irmãos, nós não estamos matando os nossos filhos hoje por causa da palavra de Deus. A autoridade que existe na palavra de Deus. Aqueles versículos que eu mostrei ali, de Mateus 19, 13 e 14, Salmo 127, salvaram bilhões de vidas. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Segundo ponto que eu quero destacar, tá? E não tem problema o YouTube reclamar. Aborto. Devido a esse baixo valor da vida humana na cultura greco-romana, o aborto também era uma prática comum e generalizada nos séculos anteriores e durante a era cristã, com pequenas exceções. Alguém já ouviu falar aqui do juramento de Hipócrates? É o juramento, quem faz? Sara, você vai fazer? Os bichinhos também? Não sei. É o juramento que os médicos fazem. O juramento original é do século V a.C. Eu peguei um trechinho aqui para a gente ver o que dizia esse juramento. Dizia assim: a ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. V século antes de Cristo. Não havia ainda alguma consciência. E também já existia substância abortiva, tá? Atento, porque nós vamos ver algumas indicações na Bíblia com relação a isso. Então, Alvin J. Smith vai dizer assim: apesar de alguns historiadores e antropologistas indicarem a pobreza e a fome como seus principais motivadores, os principais motivadores do aborto, dados históricos indicam que o fator principal para essa prática era a total desmoralização do casamento. Olha aí. E o não adulterarás? Está lá. Então, a desmoralização do casamento como união sagrada. Vamos falar no próximo item. Dessa forma, muitas mulheres viviam em relações promíscuas com homens, né? E quando engravidavam, destruíam a evidência de suas indiscrições sexuais por meio do aborto. Além desses argumentos bíblicos que nós vimos, que valem para o infanticídio, vale também para a vida que está no útero. Vale da mesma forma. Mas tem mais coisa. Olha só que interessante. Além dos argumentos bíblicos contra o infanticismo, no caso do aborto, o uso da palavra farmaqueia ou farmacos. Vamos ver os textos aqui.
já estão aí, né? Gálatas 5, 19 e 20 e Apocalipse 21, 8. Gálatas 5 vai dizer assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, é a palavra farmaqueia, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo e dissensões e facções. Né? Paulo está falando que é obras da carne, né? Pecado. Está lá feitiçaria, que vem dessa palavra, tradução da palavra grega é farmaqueia. Em Apocalipse 21, 8, o apóstolo João também vai usar a derivação da mesma palavra, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, farmacos, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Qual é a tese? E eu fui procurar no dicionário bíblico Strong, essa palavra farmaqueia ou farmacos também pode ser entendida da seguinte forma: pode ser associada ao uso ou administração de drogas, especialmente pelo uso de poções misteriosas, que pode estar muitas vezes associadas àquelas substâncias abortivas que nós vimos lá no juramento de Hipócrates. Então é possível que esse farmaqueia, uso de substâncias, de poções, possa ali dentro estar incluído também a questão de substâncias abortivas. E muitos teólogos entendiam assim. Lá mais próximo, né, dos primeiros cristãos, entendiam que talvez estivesse falando ali também de aborto. Seguindo, durante todo o período patrístico, o aborto foi condenado por teólogos cristãos. Ele cita vários: Clemente de Alexandria, Jerônimo de Estridão, César de Arles, entre outros, até ser também proibido pelo mesmo imperador romano cristão Valentiniano I, em 374, juntamente com o infanticídio e com o abandono de crianças, que era outra prática comum também. Às vezes não matava, mas abandonava. Depois da reforma, olha que interessante, protestantes se juntaram aos católicos na condenação ao aborto. Lutero e Calvino, eles condenaram fortemente a prática do aborto. Hoje, infelizmente, nós estamos regredindo, né? O homem está voltando atrás numa conquista da igreja. Principalmente devido a quê? Essa cultura secular, né? Essa cultura de adoração e idolatria a outras coisas que não a palavra, autoridade de outras coisas que não a palavra. Também por causa da teologia liberal, que ensina coisas distintas que não estão na palavra. Mas a igreja ainda é a maior resistência. Lá na livraria, lá eu tenho um DVD lá que fala sobre parenthood. É o testemunho de uma das chefes, coordenadoras de uma clínica de aborto nos Estados Unidos, que um dia percebeu que ela estava matando seres vivos. Eu assisti duas vezes, eu chorei. Muito emocionante. E nós vemos hoje vidas sendo tiradas. E a palavra de Deus diz: não, são vidas pelas quais o Senhor Jesus morreu também. Toda vida é importante, é o princípio bíblico da sacralidade da vida. E esse livro aqui ainda vai falar, é o que eu tive que escolher, né? Fala sobre sacrifício humano, por causa da palavra de Deus, da autoridade da palavra de Deus. Hoje nós não temos ainda sacrifício humano. Suicídio, a Bíblia é contra o suicídio. Abandono de crianças, já falei. Luta de gladiadores, lembra? Isso foi comum no Império Romano durante séculos. Foram os cristãos que conseguiram, por influência da palavra de Deus, acabar com esse jogo, né, horrível, onde vidas eram tiradas, eram tomadas. Próximo ponto, além da sacralidade da vida, temos mais dois pontos para a gente terminar. A sacralidade do matrimônio e o direito à liberdade também foram resgatados pelos ensinamentos bíblicos. Sacralidade do matrimônio, por moralidade sexual e casamento. A Igreja de Cristo ela surgiu em um contexto de absoluta imoralidade sexual, dentro da cultura greco-romana e pagã em geral. Romanos 1, 24 a 26, que Paulo está falando ali, ele não está falando uma situação hipotética, está falando do dia dele, nos meus dias, é isso aqui que acontece. Ó. Por isso Deus entregou a impureza sexual, seguindo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e abandonaram e serviram a coisas e seres criados. Coisa criada, o sexo foi criado por Deus. A imoralidade sexual é o quê? Idolatria ao sexo, a coisa criada e não ao Criador. Em lugar do Criador, porque é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas. Dentro da cultura romana,
promiscuidade e infidelidade conjugal eram consideradas normais, tanto na nobreza quanto no povo em geral. Aí nós vamos ver registros históricos, dados arqueológicos que mostram práticas como orgias, incesto, sadomasoquismo, pedofilia e muitas outras depravações dentro do Império Romano, desde a época de Jesus. Tibério, o imperador romano Tibério, reinou do ano 14 ao 37 depois de Cristo, exatamente no período de vida de Jesus Cristo. Tem registro histórico de práticas horríveis de imoralidade sexual. A instituição do casamento chegou a tal nível de desmoralização dentro do império que, antes de Jesus, no ano 18, César Augusto declarou o adultério como crime, mas só o adultério feminino, o masculino não. Dentro desse ambiente de moralidade surgiram os cristãos, né, pregando algo totalmente diferente. Baseados em quê? Vamos lá, passa os textos aí. Êxodo 20, 14, não adulterarás. Hebreus 13, 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. 1 Coríntios 7, 3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Então, a Bíblia diz que o adultério é pecado, diz que o leito conjugal deve ser puro, e que as relações entre marido e mulher no matrimônio são expressões de amor, cuidado e de respeito. Além disso, nós temos o princípio bíblico de uma só carne, Gênesis 2, 24. Você vai colocar? Já conhecemos, né? Gênesis 2, 24. E vai dizer o quê? Não, próximo. Não, isso é 1 Pedro, tá? Eu pulei 1 Pedro. 1 Pedro vai dizer também, ó, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça e da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. 1 Pedro 3, 7. Gênesis 2, 24, o princípio de uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É uma só carne, não é um açougue. É uma só carne. Então, pela rejeição do adultério e da fornicação, os primeiros cristãos instituíram uma nova moralidade sexual que até pagãos começaram a achar impressionante. Relato de um médico grego do segundo século, Galen, impressionado com o comportamento sexual dos cristãos. Ele disse: eles eram tão avançados em autodisciplina e no desejo intenso de atingir excelência moral, que eles não são de forma alguma inferiores aos verdadeiros filósofos. Com isso, depois da conversão do imperador Constantino, no ano 312, os princípios matrimoniais cristãos começaram lentamente a influenciar a sociedade ocidental. Até que, no ano 389, o patriarca Gregório de Nazianzo começa a argumentar que o adultério, olha só que descoberta, também era cometido pelo homem, baseado em Mateus 5, 28. Não está ali? Eu vou ler aqui, Mateus 5, 28. A Bíblia, os primeiros cristãos, né, alguns, né, levaram quase 400 anos, talvez para chegar em Mateus 5, 28, onde Jesus diz assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. 400 anos, irmãos. 400 anos. O homem é muito pecador. Como demorado resultado desses argumentos, a Igreja de Roma passa a considerar o adultério, tanto feminino quanto masculino, no ano de 449, tá? Os dois como adultério, e deu autorização à mulher traída, como a palavra de Deus permite, naquele que é traído, poder se divorciar. E um último fato nesse ponto, muito interessante: a dignidade, a beleza e a solenidade das cerimônias de casamento, nós vemos hoje, né? Festa, flores, mulher de branco, todo aquele cerimonial bonito, nós devemos ao cristianismo também. Não existia nada disso. Para terminarmos, um quarto e último ponto: a escravidão. A escravidão era normal em países africanos e árabes antes de chegar na Europa. Muito normal, muitos séculos antes. Na época de Cristo, cerca de 75% da população de Atenas, na Grécia, e 50% da população de Roma eram compostas de escravos. Também as tribos nativas dos índios americanos, antes de Colombo chegar aqui no Novo Mundo, também tinha escravidão. Com poucas exceções, reis, sacerdotes, filósofos consideravam a escravidão algo natural, conveniente e justo. E como se dava a escravidão na antiguidade? 3 formas principais: hereditariedade familiar,
né? Quem vinha na família de escravo, nascia escravo. Conquistas políticas, povos dominados, as populações normalmente eram escravizadas, e por oferta espontânea, para pagamento de dívidas, por exemplo. Nós vemos isso em Romanos 6,16, eu vou abrir aqui, Paulo falando dessa terceira opção. As pessoas se ofereciam como escravos, Romanos 6,16. Paulo diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então havia pessoas que, situações financeiras, pagar uma dívida, se ofereciam como escravo, trabalhavam como escravo em determinado tempo. E chegava um momento que a dívida estava paga, ela podia ser liberada. Mas alguns desses escravos escolhiam continuar servindo aquele senhor, sendo chamados doulos, escravos da orelha furada, que se ofereciam para continuar servindo aquele senhor mesmo com a dívida paga. Lembra quem? Quem pagou nossa dívida? Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que nós somos servos, nós somos esse doulos, aqueles que continuam escravos porque decisão própria, porque querem servir ao Senhor, mesmo a dívida estando paga pelo sangue de Jesus. Seguindo os dados históricos, a escravidão era muito importante na antiguidade porque as pessoas livres normalmente não faziam trabalho manuais, eram feitos pelos escravos. Mas na Bíblia nós vemos oposição à escravidão desde o início do cristianismo. Diversos textos bíblicos apontam, né, com a Bíblia, a palavra de Deus, contra essa cultura milenar. Vemos vários escravos sendo alcançados pelo Evangelho, passando a fazer parte da Igreja de Cristo. O caso mais conhecido é Onésimo, na carta de Paulo a Filemão. Nós temos aí o texto, Filemão 1, 15 ao 17. Paulo escrevendo para Filemão, cujo escravo Onésimo fugiu, né, e se converteu na prisão junto com Paulo. Diz assim: talvez ele, Onésimo, tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebam como se estivesse recebendo a mim, também como companheiro na fé. Nós temos também Gálatas 3, 26 ao 28, onde vai dizer: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, pela fé em Cristo Jesus, todos nos tornamos filhos de Deus. Então não há mais distinção entre nacionalidade, condição social, sexo, não existe mais. Todos somos filhos de Deus. Colossenses 3:11 diz a mesma coisa. Nessa nova vida com Cristo Jesus não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo, está em todos. O que a Bíblia está fazendo? Colocando livre e escravo no mesmo patamar. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Tem muitos outros textos que eu não vou mostrar, mas que, por exemplo, Paulo passa orientações na carta de Efésios, Colossenses, Tito, Pedro também, entre convívio entre escravos e senhores cristãos, e escravos e senhores não cristãos. Esses escravos iam para a igreja, os convertidos iam para a igreja, quando seus senhores permitiam. Com a progressiva influência da igreja no mundo ocidental, a escravidão foi quase completamente abolida na Europa no século XIV. No entanto, apesar de textos bíblicos que a condenavam, alguns cristãos ainda a mantiveram por cerca de 1000 anos. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. Além disso, 300 anos mais tarde, então foi abolido no século XIV, no século XVII, ignorando uma decisão do Conselho da Igreja de Londres, em 1102, a escravidão e o comércio de escravos retornaram à Inglaterra, e em seguida outros países cristãos europeus, como Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, países católicos, a Inglaterra era um país cristão protestante. Voltou a escravidão no século XVII. Escravos eram comprados na África. Como é que eles eram comprados? Fornecidos pelos seus líderes dos seus próprios povos. Eles não eram caçados, eles eram simplesmente comprados. Chegava lá, os líderes locais já tinham eles presos, acorrentados, bonitinho. Os europeus pagavam e levavam. Então, o pior escravista é o próprio povo. Historicamente, o pior escravista é o próprio povo. A questão racial veio depois.
A questão da África foi uma coincidência. Poderia ser em qualquer lugar do mundo. Eram povos que escravizavam o seu próprio povo e vendiam como escravos. Eles vinham para colônias na América, Canadá, Brasil, América Central e parte da América do Sul. E agora eu vou fazer uma indicação de um filme, Jornada pela Liberdade, não sei se alguém já viu. A história do abolicionista cristão William Wilberforce, membro da Casa dos Comuns na Inglaterra, que após 20 anos de luta no parlamento inglês, conseguiu que a escravidão fosse abolida na Inglaterra em 1833, resultando na libertação de 700 mil escravos ingleses. Sua última petição, que dizia assim, que a escravidão era repugnante ao cristianismo e à Constituição, está na petição dele. Havia sido apresentado no parlamento 10 anos antes, em 1823, apenas 2 anos antes da sua aposentadoria por motivo de saúde, e foi aprovada poucos dias antes de sua morte. Wilberforce declarou, quando viu, que a petição dele foi aprovada: agradeço a Deus que eu tenha vivido para testemunhar um dia, aí ele foi irônico, que a Inglaterra está disposta a investir 20 milhões de libras esterlinas na abolição da escravatura. Luta desse homem. O filme é muito, muito interessante. Assim, inspirador. Ano após ano, lutando para conseguir esse fato. A Etifá na Inglaterra repercutiu em todo o mundo ocidental e suas colônias, até que no final do século XIX, todos os principais países do mundo proibiram a escravidão. Então, por exemplo, na Inglaterra, 1833, nos Estados Unidos, 1865, no Brasil, 1888. Tudo repercussão do trabalho desse homem, desse cristão. Olha que coisa triste. Vocês sabiam que alguns países tiveram a libertação dos escravos bem mais tardia? A Etiópia foi em 1942. A Arábia Saudita, em 1962. No Peru, em 1964. Na Índia, em 1976, eu vi escravidão na Índia. E no Sudão, a escravidão é legal até os dias de hoje. Eu conferi. No Sudão, a escravidão é legal ainda. Irmãos, podemos citar ainda muitas outras áreas, Esse livro fala da influência do cristianismo na educação, no direito, na medicina, nas ciências em geral, nas artes, na arquitetura, na música. Cristianismo, que é pregação, a defesa da autoridade da palavra, ele pode transformar o mundo. E ele começa a transformar o mundo, sabe como? Transformando a sua vida. Esse é o maior poder da palavra. Ele não transforma somente o mundo, ele transforma pessoas. E essas pessoas, crendo que essa palavra é a autoridade suprema, absoluta, que sem essa palavra, o que está revelado nessa palavra, esse mundo sucumbe. Essas pessoas foram ao mundo, influenciaram e mudaram o mundo. Nós temos o mundo que nós temos hoje, cheio de problemas, mas se nós compararmos com como o mundo era antes do cristianismo, nós não teríamos nem um décimo da liberdade, nem um décimo do respeito, do tratamento que nós vemos hoje, das condições de vida que nós vemos hoje. Nós devemos muito, muito ao poder dessa palavra, autoridade da Bíblia. Em resumo, a Igreja de Cristo teve um início de fidelidade e resiliência diante das dificuldades e perseguições, mas foi com o passar do tempo, do século, se afastando da autoridade da palavra de Deus, e desta forma perdendo o poder de influenciar e transformar o mundo. Que lições podemos tirar? Primeiro, esse entendimento da autoridade suprema e exclusiva da palavra esse resgate vem da reforma protestante. Por isso que nós comemoramos todos os anos. Das 5 solas, o principal é sola escritura. A partir de sola escritura nós temos sola fide, sola Cristo, temos os outros solas. Por quê? A palavra de Deus é a revelação. Segundo ponto, o que a Bíblia ensina fornece a base necessária e suficiente para a ordem e felicidade existencial humana. E terceiro, quando somos fiéis aos ensinamentos bíblicos e os aplicamos à realidade em que vivemos, não somente nós, mas a própria realidade é transformada. Amém, irmãos? Creiam nessa palavra. Creiam que ela é revelação de Deus. São palavras da boca do próprio Deus, como disse Jesus.
E essa palavra tem poder de transformar, começando por você, por cada um de nós. Quem ainda não crê o que essa palavra é, de quem ela fala, de quem ela veio, reflita no que a gente viu hoje. Reflita naquilo que essa palavra é capaz de fazer. Que tipo de transformação ela pode fazer em você e através de você, no mundo em que nós vivemos. Amém? Deus abençoe, irmãos.